No sussurro das eras, entre os pergaminhos empoeirados e as histórias que moldaram a fé de bilhões, esconde-se um nome que, por séculos, foi silenciado, apagado, quase esquecido. Mas e se eu lhe dissesse que, antes de Eva, antes da maçã e da serpente, existiu outra? Uma figura tão poderosa, tão enigmática, que sua mera menção parecia ameaçar os alicerces do patriarcado. Prepare-se, pois hoje desvendaremos o segredo de Lilith, a primeira mulher que, dizem, caminhou pela Terra. E se você, assim como nós, é fascinado pelos mistérios que a história sagrada insiste em esconder, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações profundas. A história que a maioria de nós conhece começa com Adão e Eva, um paraíso idílico e a subsequente queda. Uma narrativa linear, confortável, que nos ensina sobre obediência e tentação. Mas mergulhando nas profundezas dos textos apócrifos, nos midrashim judaicos e nos folclores antigos, emerge uma figura que desafia essa simplicidade. Lilith. Quem foi ela, realmente? E por que o silêncio tão ensurdecedor em torno de seu nome nos textos canônicos? Para entender Lilith, precisamos recuar no tempo, até o momento da própria criação. A narrativa bíblica em Gênesis 1:27 afirma: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observe a pluralidade, a simultaneidade. Homem e mulher os criou. Não há menção de Eva ainda. Ela só aparece em Gênesis 2, criada da costela de Adão, após ele expressar solidão. Essa aparente contradição, esse hiato entre as duas narrativas da criação, é o terreno fértil onde a lenda de Lilith floresce. Os antigos rabinos, em sua busca por harmonizar as escrituras, encontraram uma explicação em textos como o alfabeto de Ben Sira, um midrash medieval. Eles propuseram que a mulher criada em Gênesis 1 não era Eva, era Lilith. Ela foi criada do mesmo barro que Adão, no mesmo instante, com a mesma dignidade e essência divina. Isso, para Lilith, significava igualdade. Imagine a cena. O Éden, um jardim de maravilhas inauditas, cores vibrantes, aromas inebriantes. Adão e Lilith, as primeiras criaturas humanas caminhando lado a lado. Mas a igualdade, que para Lilith era um direito inerente à sua criação, não era vista da mesma forma por Adão. Os textos antigos relatam que a discórdia surgiu na cama, no ato da união. Adão, imbuído de sua masculinidade recém-descoberta e da ideia de que, como homem, ele deveria ser superior, exigia que Lilith se deitasse por baixo dele. «Eu não me deitarei por baixo de ti», teria ela declarado, com uma voz que ecoava a própria convicção de sua criação divina. «Pois somos ambos iguais, e ambos fomos criados da terra». Sua recusa não era apenas uma questão de posição física, mas de soberania, de reconhecimento de sua própria autonomia. Ela via Adão como seu igual, não seu senhor. A insistência de Adão, a recusa de Lilith em submeter-se, culminou em um conflito irreconciliável. Lilith, então, em um ato de rebeldia que ressoa através dos milênios, pronunciou o nome inefável de Deus, o Tetragramaton, e com isso ganhou asas. 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangeloth, foram enviados para trazer Lilith de volta. Eles a encontraram no Mar Vermelho, já rodeada por demônios, e dando à luz centenas de filhos por dia. Uma imagem perturbadora, que sugere uma transformação, uma aliança com o que era considerado profano. Os anjos tentaram persuadi-la, ameaçando-a com a morte de 100 de seus filhos a cada dia se ela não retornasse. Mas Lilith, em sua fúria e sua dor, recusou-se. Como posso voltar para Adão e viver como sua submissa? Ela teria perguntado. Eu fui criada para ser livre, para ser igual. E então, em um ato de vingança e desespero, ela jurou que dali em diante assombraria os filhos de Adão e Eva. Tornou-se, segundo a lenda, a demônio que ataca recém-nascidos, especialmente meninos, e que seduz homens em seus sonhos, gerando mais demônios. A imagem de Lilith se bifurca aqui.
De um lado, a mulher forte e independente que se recusa a ser subjugada, um símbolo de autonomia feminina. De outro, a figura demoníaca, a personificação do mal e da tentação, a antítese da mulher virtuosa. Essa dualidade é crucial para entender por que seu nome foi tão sistematicamente apagado. Com a partida de Lilith, Deus, vendo a solidão de Adão e talvez a necessidade de uma companheira mais maleável, criou Eva. Eva, formada da costela de Adão, simboliza uma criação secundária, uma parceira complementar e não uma igual. Ela é apresentada como a ajudadora de Adão e não sua par. Esta nova narrativa, com Eva submissa e obediente, tornou-se a versão oficial, a que conhecemos hoje. Lilith, a mulher rebelde, foi convenientemente esquecida. Mas seria Lilith apenas uma lenda? Um conto folclórico para assustar crianças ou explicar pesadelos? Ou há algo mais profundo por trás de seu apagamento? A ausência de Lilith nos textos bíblicos canônicos é, em si, um mistério. Se ela foi criada, como sugerem os textos antigos, por que não há menção dela na Bíblia que conhecemos? A resposta pode estar na evolução das sociedades e das religiões. Em um mundo cada vez mais patriarcal, a figura de uma mulher que exigia igualdade, que desafiava a autoridade masculina e que ousava abandonar seu parceiro, era perigosa. Ela representava uma ameaça à ordem social estabelecida, a ideia de que a mulher deveria ser submissa ao homem. Apagar Lilith da narrativa oficial não era apenas uma questão de conveniência, mas de controle. Era uma forma de reforçar a hierarquia de gênero e de silenciar qualquer voz que ousasse desafiá-la. Sua transformação em demônio serviu a um propósito ainda mais sombrio. Ao associá-la ao mal, à sedução e à morte, a lenda de Lilith se tornou uma advertência. Uma mensagem clara para as mulheres: não desafiem a ordem, não busquem a igualdade, ou o destino de vocês será a escuridão e a condenação. Contudo, a persistência da lenda de Lilith, mesmo após séculos de tentativas de apagamento, é notável. Ela continuou a viver em sussurros, em contos populares, em amuletos de proteção contra seu suposto poder maligno. E com o tempo, especialmente nos últimos séculos, Lilith ressurgiu. Para muitos ela não é mais a demônio, mas um símbolo. Um símbolo da mulher que se recusa a ser silenciada, que luta por sua autonomia, que quebra as correntes da opressão. Ela é a representação da força feminina indomável, da rebeldia necessária contra sistemas injustos. A história de Lilith, portanto, transcende a mera mitologia. Ela se torna um espelho para as lutas e aspirações de mulheres ao longo da história. A figura de Lilith nos convida a questionar as narrativas que nos foram contadas, a buscar as vozes que foram silenciadas, a desenterrar as verdades que foram enterradas sob camadas de tradição e conveniência. Ela nos lembra que a história não é monolítica, que existem sempre outras perspectivas, outros lados da moeda. O que a história de Lilith nos ensina hoje? Talvez nos ensine sobre a importância de questionar as autoridades, de buscar a verdade além do óbvio. Talvez nos ensine sobre a complexidade da natureza humana, sobre a dualidade entre o bem e o mal que reside em cada um de nós. E talvez, mais importante, nos ensine sobre o poder da narrativa, como as histórias que escolhemos contar e as que escolhemos silenciar moldam nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. A verdade sobre Lilith não é simples. Ela não é apenas uma demônio ou uma heroína. Era uma forma de reforçar a hierarquia de gênero e de silenciar qualquer voz que ousasse desafiá-la. Sua transformação em demônio serviu a um propósito ainda mais sombrio. Ao associá-la ao mal, à sedução e à morte, a lenda de Lilith se tornou uma advertência. Uma mensagem clara para as mulheres: não desafiem a ordem, não busquem a igualdade, ou o destino de vocês será a escuridão e a condenação. Contudo, a persistência da lenda de Lilith, mesmo após séculos de tentativas de apagamento, é notável. Ela continuou a viver em sussurros, em contos populares, em amuletos de proteção contra seu suposto poder maligno. E com o tempo, especialmente nos últimos séculos, Lilith ressurgiu. Para muitos, ela não é mais a demônio, mas um símbolo.
um símbolo da mulher que se recusa a ser silenciada, que luta por sua autonomia, que quebra as correntes da opressão. Ela é a representação da força feminina indomável, da rebeldia necessária contra sistemas injustos. A história de Lilith, portanto, transcende a mera mitologia. Ela se torna um espelho para as lutas e aspirações de mulheres ao longo da história. A figura de Lilith nos convida a questionar as narrativas que nos foram contadas, a buscar as vozes que foram silenciadas, a desenterrar as verdades que foram enterradas sob camadas de tradição e conveniência. Ela nos lembra que a história não é monolítica, que existem sempre outras perspectivas, outros lados da moeda. O que a história de Lilith nos ensina hoje? Talvez nos ensine sobre a importância de questionar as autoridades, de buscar a verdade além do óbvio. Talvez nos ensine sobre a complexidade da natureza humana, sobre a dualidade entre o bem e o mal que reside em cada um de nós. E talvez, mais importante, nos ensine sobre o poder da narrativa. Como as histórias que escolhemos contar e as que escolhemos silenciar moldam nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. A verdade sobre Lilith não é simples. Sua transformação em demônio serviu a um propósito ainda mais sombrio. Ao associá-la ao mal, à sedução e à morte, a lenda de Lilith se tornou uma advertência, uma mensagem clara para as mulheres. Não desafiem a ordem, não busquem a igualdade, ou o destino de vocês será a escuridão e a condenação. Contudo, a persistência da lenda de Lilith, mesmo após séculos de tentativas de apagamento, é notável. Ela continuou a viver em sussurros, em contos populares, em amuletos de proteção contra seu suposto poder maligno. E com o tempo, especialmente nos últimos séculos, Lilith ressurgiu. Para muitos, ela não é mais a demônio, mas um símbolo da mulher que se recusa a ser silenciada, que luta por sua autonomia, que quebra as correntes da opressão. Ela é a representação da força feminina indomável, da rebeldia necessária contra sistemas injustos. A história de Lilith, portanto, transcende a mera mitologia. Ela se torna um espelho para as lutas e aspirações de mulheres ao longo da história. A figura de Lilith nos convida a questionar. Nela, a obediência e a submissão feminina eram virtudes primordiais, e qualquer figura que questionasse essa ordem precisava ser demonizada ou, preferencialmente, apagada. Lilith, com sua recusa em se deitar sob Adão, com sua insistência na igualdade, representava uma ameaça existencial a essa estrutura. Sua história, mesmo que folclórica, é um lembrete incômodo de que nem todos aceitaram o papel imposto e que houve resistência desde os primórdios. Essa resistência, personificada em Lilith, ressoa em diversas culturas e mitologias ao redor do mundo. Encontramos ecos de sua rebeldia em figuras femininas que desafiaram o status quo, que foram marginalizadas ou transformadas em vilãs por ousarem pensar e agir por conta própria. Pense nas bruxas queimadas na fogueira da Inquisição, muitas vezes mulheres com conhecimento de ervas e de cura, ou simplesmente mulheres que não se encaixavam nos padrões sociais da época. Elas foram demonizadas, assim como Lilith, para justificar sua perseguição e para servir de advertência a outras que pudessem seguir seus passos. A história de Lilith, portanto, não é apenas sobre uma figura mítica, é sobre o padrão histórico de supressão da autonomia feminina. A riqueza da figura de Lilith também reside em sua capacidade de se adaptar e ser reinterpretada em diferentes épocas. No feminismo moderno, Lilith emerge como um símbolo poderoso de empoderamento e independência. Ela representa a mulher que se recusa a ser definida pelos homens, que busca sua própria voz e seu próprio caminho. Essa releitura não a vê como uma figura maligna a ser temida, mas como uma heroína protofeminista, uma pioneira na luta por igualdade. Essa transformação na percepção de Lilith nos mostra como as narrativas podem ser maleáveis, como o significado de um símbolo pode evoluir e se adaptar às necessidades e aspirações de cada geração. A demônio de outrora se torna a deusa da libertação feminina, um testemunho da resiliência e da capacidade de ressignificação cultural. A própria omissão de Lilith nos textos bíblicos canônicos
levanta questões intrigantes sobre o processo de canonização e a seleção de narrativas. Quem decide o que é sagrado e o que é apócrifo? Quais critérios são utilizados para incluir ou excluir histórias que moldam a fé e a moral de milhões? A exclusão de Lilith sugere uma agenda, um esforço consciente para construir uma teologia que privilegiasse a hierarquia e a submissão, em detrimento da igualdade e da autonomia. Essa omissão não é um mero acaso, é uma escolha deliberada que teve profundas implicações para a compreensão do papel da mulher na religião e na sociedade ocidental. Ao mergulharmos mais fundo na psique de Lilith, percebemos que ela também encarna a sombra, o lado selvagem e indomável da feminilidade. Em muitas culturas, a mulher não domesticada, que não se encaixa nos padrões sociais de recato e obediência, é vista com desconfiança e até medo. Lilith personifica essa força feminina primordial, essa energia que se recusa a ser controlada ou enjaulada. Ela é a manifestação do desejo feminino autônomo, da sexualidade que não está a serviço da procriação ou do prazer masculino, mas que existe por si mesma. Essa faceta de Lilith é especialmente perturbadora para estruturas patriarcais, pois ameaça a própria base de seu controle. A persistência da lenda de Lilith, apesar de sua exclusão oficial, é um fenômeno fascinante. Ela sobreviveu nas margens, nos contos populares, nas tradições cabalísticas e, mais recentemente, nas reinterpretações feministas. Isso demonstra que as histórias, especialmente aquelas que tocam em verdades universais ou em injustiças profundas, encontram maneiras de sobreviver e ressurgir. A memória coletiva, por vezes, resiste à censura, mantendo vivas as narrativas que o poder tenta silenciar. A voz de Lilith, mesmo que sussurrada por séculos, nunca foi completamente abafada. Portanto, ao refletir sobre Lilith, não estamos apenas explorando um mito antigo. Estamos examinando as dinâmicas de poder que moldam a história, a religião e a sociedade. Estamos questionando quem tem o direito de contar a história e quais vozes são privilegiadas em detrimento de outras. A saga de Lilith é um convite contínuo à investigação crítica, à busca por narrativas alternativas e à valorização daquelas vozes que, por muito tempo, foram relegadas às sombras. Ela nos lembra que a verdade é multifacetada e que a busca por ela é um processo contínuo e desafiador. E é exatamente essa complexidade e esse desafio que tornam a figura de Lilith tão magnetizante e relevante em nossos dias. Essa figura enigmática, apagada da história bíblica, mas que insiste em viver no imaginário coletivo. Ela é uma ameaça ou uma inspiração? O que essa omissão nos diz sobre o poder da narrativa e quem a controla? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é fundamental para desvendar esses mistérios. Até a próxima investigação, onde mergulharemos em mais um enigma que desafia a compreensão. A ausência de Lilith nos cânones religiosos mais difundidos é, em si, um testemunho eloquente do poder da censura e da reescrita histórica. A narrativa dominante, cuidadosamente lapidada ao longo de milênios, buscou consolidar um modelo patriarcal de divindade e sociedade. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Venha caminhar conosco por entre os mistérios e revelações da palavra. Fiquem com Deus.